Meus queridos irmãos e irmãs, paz do Senhor Jesus mais uma vez. Lembrando que os irmãos que chegaram depois, nós teremos a ceia daqueles irmãos que não tiveram a oportunidade de cear no domingo passado. Nós faremos, irmãos, um momento após o culto. Serão 10 minutinhos e nós estaremos servindo a ceia para aqueles irmãos que desejarem hoje à noite, tá bom? Alegria aqui rever muitos irmãos para juntos caminharmos nessa trilha. Estamos pensando sobre felicidade, diálogo sobre a felicidade, e eu queria dizer-lhes que nós começamos aqui a conversar sobre a ideia de que a felicidade ela é feita de momentos, ela é homeopática, ela vem em doses homeopáticas, né? Ela é feita de pequenos momentos, assim é a felicidade. A posteriori a gente conversou sobre a arte de desacelerar. Estamos em um mundo perverso, que exige cada vez mais atividades múltiplas, e a gente precisa desacelerar e compreender que o nosso coração tem uma pulsação constante, nossa vida também precisa ter. E aí na quinta passada conversamos sobre a difícil tarefa de conviver. Não é fácil. Se alguém disser que é simples conviver, certamente é porque este alguém não está desperto para a vida. Não é simples conviver, é sempre uma tarefa que exige de nós muita renúncia, tá? E hoje nós vamos conversar sobre memórias. Tendo em vista que nosso propósito é pensar sobre a felicidade, as memórias, elas ocupam um espaço muito importante em se tratando de felicidade. O tema de hoje será memórias. Nós devemos deletar, esquecer ou devemos preservar? Essa é a pergunta desta noite, e eu quero crer que o Espírito de Deus ele tem uma palavra a nós. Pediria que os irmãos abrissem a palavra em Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo 21, por favor. Nós vamos ler apenas a parte A do versículo, quando a Escritura diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Essa é a palavra do Jeremias, do profeta Jeremias, um homem que foi afetado em todas as áreas da vida, um dos ministérios mais difíceis da Escritura Sagrada, um homem que foi moído em toda a sua história, mas ele recorre às memórias. O Jeremias passou boa parte do seu ministério preso em cisternas, em calabouços, alguns deles com água no meio da perna. Ele sequer tinha oportunidade de reclinar e descansar. Mas o Jeremias não estava com as suas memórias aprisionadas. O que tornou aquele ambiente suportável na vida de Jeremias foram as memórias. E eu queria celebrar a Deus pelas memórias antes de começar a ministração nessa noite. Porque, irmãos, por mais dolorosa que seja a vida de algumas pessoas que aqui estão, porque existem pessoas que sofrem mais, não existe nenhuma pessoa que adentrou esse templo nesta noite que não possua boas lembranças, boas memórias, que não possam recorrer a memórias agradáveis, a dias agradáveis, a momentos da vida que lhes foram marcantes, que lhes foram abençoadores. É uma bênção ter memória, porque nós estamos falando da capacidade de arquivar dados e eventos do passado. A memória está sempre olhando para o passado. Pastor, e nós não temos memórias em relação ao presente? Não, aí são sonhos. Aí são sonhos. Quando a gente olha para o passado, nós acessamos a memória. Quando a gente olha para o futuro, nós acessamos os sonhos, os nossos projetos, aquilo que nós prospectamos para o amanhã. E aí eu gostaria de começar ensinando aos irmãos nesta noite que o nosso Deus é um Deus de memórias. Nós só temos a Escritura Sagrada por causa da memória. De Adão até Moisés, a Bíblia foi preservada a partir da tradição
oral. O que é isso, pastor? Pai senta com o filho todas as noites e conta a história. A começar do Gênesis, a começar do jardim, a começar da queda adâmica, aí a posteriori ele passa por todas as alianças, até chegar em Moisés. E aí é exatamente esta memória, essa tradição oral que faz com que nós, hoje, tenhamos este compêndio maravilhoso em nossas mãos, por causa da memória. Um filho transmite ao outro, e aí outro filho transmite ao outro, geração pós geração, até que a escritura preservada está. Moisés concatena o Pentateuco, ele só não conclui, morre antes disso, mas ele escreve os 5 primeiros livros da Escritura Sagrada. E tudo que Moisés está escrevendo está gravado e fixado na memória do povo de Israel. Deus é um Deus de memórias. Quando Deus realizava um grande milagre, como aconteceu no Rio Jordão, Deus ordenava, como o fez com Josué, que ele soerguesse um altar de rochas, de pedras. E aí alguém pergunta, mas para quê? Aí eles, para que os vossos filhos, quando passarem por este lugar, eles vão olhar para este altar erigido de pedras, e este altar será um memorial. E então aqui estará registrada a memória de um milagre de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de memórias. Se nós caminharmos um pouco na Bíblia, nós vamos chegar na vida do Cornélio, e você vai perceber que quando o anjo aparece a Cornélio, ele diz assim: ô Cornélio, eu quero dizer a você que todas as suas esmolas e toda a sua vida prática, correta, estão gravadas e firmadas na memória de Deus. A vida de Cornélio estava escrita diante da memória de Deus. No seu ministério, Jesus foi ungido por uma mulher. A Bíblia diz que um dos discípulos, chamado Judas, criticou a ação. Jesus então olha para os discípulos e diz: não perturbem esta mulher, porque o seu feito permanecerá em memória. E onde este evangelho for pregado, vão anunciar isso que essa mulher acabou de fazer, porque Deus é um Deus de memórias. Senhor Jesus morre na cruz do Calvário, verte o seu sangue para nos vestir de justiça, nos concedendo o sacrifício perfeito. E ele então nos orienta: vocês vão ter que se reunir periodicamente. Ele não disse que tem que ser mês a mês. Nós nos reunimos mês a mês por causa de uma tradição. Nós construímos essa tradição. Mas que bom seria, oxalá, que todas as famílias, todos os dias, celebrassem a ceia do Senhor nas suas casas. Oxalá que todos os pais, antes de iniciar o momento das refeições, pudessem declarar: porque o Senhor por nós morreu na cruz do Calvário, e porque na cruz do Calvário Ele morreu, em comunhão nós poderemos ceiar. E que nós possamos fazer isso, esperando uns pelos outros, e sabendo que mais importante que o que está sobre a mesa é a comunhão que ladia a mesa. Oxalá que nós gravássemos, fincados na memória da nossa casa, a lembrança de que Jesus morreu por nós. Nós não devemos reavivar esta lembrança apenas no terceiro domingo do mês. Nós devemos lembrar que Jesus morreu por nós todos os dias, irmãos. Porque Deus é um Deus de memórias. Pastor, então o senhor está dizendo que todos os pecados que eu cometi estão na memória de Deus? Estes não. Glória a Deus. A Bíblia diz que Ele lançou no mar do esquecimento. Bendito seja o nome de Jesus. O Senhor está neste lugar e Ele deseja trazer à nossa memória aquilo que vai gerar esperança no nosso coração. Se for apenas uma memória, mas se essa memória for suficiente para despertar uma semente de esperança, terá sentido estar aqui nesta noite, porque eu quero trazer ao meu coração memórias que me trazem esperança. Esta é a oração do Jeremias, e esta deve ser a nossa petição diante do Senhor. Porque, irmãos, nós precisamos compreender que existem 2 tipos de memórias na vida: memórias de morte e memórias de vida.
Memórias de vida é muito bom falar sobre elas. Há uma semana nós estávamos conversando à mesa e eram vários amigos e a gente começou a falar sobre as brincadeiras de criança. E não são só brincadeiras de criança no interior, porque há 40 anos atrás a nossa capital não era diferente. E aí cada um começou a falar sobre os tipos de brincadeira. Aí um falou que brincava de bila, outro falou que brincava de castanha. Eu nem sabia dessa, mas amassa castanha, passa assim. Aí o pessoal está pensando assim, é o novo, né? Passa a castanha assim na calçada, aí joga a castanha para poder derrubar as outras castanhas. Aí outro vem e diz, e carimba. Era o jogo de antigamente. E aí cada um foi falando sobre uma brincadeira e a gente foi tornando aquele ambiente um ambiente agradável. E é interessante que a gente vai tendo duas sensações. A primeira sensação é que a gente está com a idade bem ultrapassada, né? Quando você começa a conversar sobre isso. E a segunda sensação é que existe uma coisa muito boa que ficou ali, né? Mas ficou ali na realização, permanece em nós na memória. Permanece nas nossas vidas, na nossa memória. E aí eu queria dizer aos irmãos nesta hora, todos nós temos memórias agradáveis dos primeiros dias. Quem não se lembra dos primeiros momentos do relacionamento conjugal, dos primeiros dias do namoro, quando o coração apaixonado estava? Quem não se lembra dos primeiros dias das amizades, quando não ainda estavam frustradas pela decepção ou pela dor? Quem não se lembra dos primeiros dias em que você chega em um trabalho e que você tem um desafio de aprender tudo? Quem não se lembra dos primeiros dias de aula? E a gente sempre vai ter boas memórias de cada etapa das nossas histórias. É possível que você consiga pensar sobre algo e você não consiga ter nenhuma memória afetiva, agradável a respeito deste algo. Mas certamente isso será muito difícil. Porque tudo na vida, até mesmo um trabalho complicado, difícil, um trabalho que remove de nós a saúde muitas vezes, ele gera momentos de alegria. Existem boas memórias também naquele ambiente. Até mesmo uma igreja que você congregou há muito tempo atrás e essa igreja trouxe algum tipo de decepção ou tristeza ao seu coração, naquele lugar também você foi visitada pelo Senhor e visitado pelo Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus que traz sobre nós memórias. E hoje, o desejo de Deus é que nós possamos fazer uso deste tesouro. Aí você pode dizer, pastor, como é que eu consigo gravar memórias agradáveis se eu não tenho dinheiro suficiente para fazer algumas viagens, para tirar alguns dias de férias, para fazer alguma aquisição que eu sonho, para comprar a casa que eu projeto? Pastor, como é que eu posso falar sobre boas memórias se eu tenho limitações físicas, se já cheguei numa idade que eu não consigo me locomover muito bem? Pastor, como é que você acha que eu consigo falar sobre boas memórias se eu sou manietado a um relacionamento e o esposo ou a esposa não permite que nada aconteça de novo na nossa história? Eu queria dizer para você que você pode ter limitação financeira, você pode ter limitação física e você pode ter algum tipo de limitação conjugal, mas nada pode limitar a sua memória. Nós temos oportunidade de, a partir da memória, acessar os espaços mais agradáveis da vida e assim bendizer a Deus e glorificar o Senhor. A despeito do ambiente em que estejamos, é possível acessar a bondade de Deus por meio da memória e, como Jeremias, triunfar em meio ao caos. Por isso as memórias, elas são tão importantes para a nossa saúde mental. Por isso repensar aquilo que nós priorizaremos, aquilo que nós colocaremos diante dos nossos olhos, diante da nossa mente, se faz necessário nesta noite. Porque mente sã produz corpo são. Se nós estamos com a mente adoecida, certamente todas as áreas das nossas vidas serão afetadas. Se a nossa psique vai mal, a nossa soma, o nosso corpo também vai ser afetado no processo. Mas se nós temos capacidade de arquivar no ambiente de prioridade da nossa mente aquilo que nos traz esperança, nós teremos força renovada todos os dias. Mas é importante também lembrar que além das memórias de vida que nós temos, e todos nós as temos, nós temos memórias de morte.
nós temos memórias de dor. Nós temos memórias que foram deletadas pelo próprio corpo, como processo de autoproteção. Eu lembro-me de um homem da minha família, um primo distante, mas já um homem idoso, que eu tinha muitos problemas com este homem. E eu lembro-me do quanto eu fiquei feliz no dia que foi declarada a morte desse homem. Eu era um adolescente. E sempre que eu estou em um ambiente que alguém fala do nome desse homem, eu sinto um peso a respeito dele. Estando lá na minha casa, no interior, quando alguém falava do nome desse homem, eu sempre sentia que este homem era um homem prejudicial para a vida. Ele era realmente um homem muito difícil. Muito difícil. E até o fim de semana passado eu imaginava que esse meu problema com ele era só porque eu via ele fazendo muitas pessoas sofrer. Irmãos, imaginem um homem que sai à noite, encontra uma mulher da vida e volta com essa mulher para casa e obriga a esposa a fazer um jantar para os dois. É esse homem, é nesse calibre. E aí eu estava conversando com os meus pais. No fim de semana passado eu tive a oportunidade de vê-los depois de 4 meses. E a gente conversou até quase 2 da manhã. E foi um diálogo tão gostoso, tão bom. E eu conversando com meu pai e com a minha mãe, eu perguntei, por que eu tinha tanta raiva do fulano? E aí o meu pai disse assim, você não lembra, meu filho? Aí eu disse, de quê? Aí ele disse, um dia ele lhe deu uma pisa com chicote. E o seu corpo ficou ladrilhado e marcado por vários dias. E aí eu disse, olha, eu visito todas as áreas da minha consciência e eu não encontro essa pisa. Já pensou? Ele morreu bem baixinho, eu dessa altura eu podia até descontar, né, irmãos? Se eu soubesse. Mas eu não lembro dessa pisa que levei. Eu disse, mas por que foi? Não, porque ele estava conversando e você passou. Eu disse, realmente tinha muitos motivos, né? Meu cérebro deletou. Foi uma situação trágica, tão dolorosa, que o meu cérebro, no processo de autoproteção, deletou. Isso certamente aconteceu com muitos de nós. Algumas situações de tamanha tragicidade desnecessária até, né? Foram deletadas da nossa história, porque existe um Deus que preserva a nossa saúde mental. Agora eu tenho uma pergunta para fazer aos irmãos. Por que não foi deletado também a raiva que eu tinha dele? Ele morreu e eu continuei com raiva dele. E só nesse fim de semana passado eu descobri por que eu tinha tanta raiva. Ele já morreu há quase 15 anos. Todas as nossas memórias possuem arquivos deletados. Todos nós temos um recôndito da alma onde nós arquivamos as nossas memórias. E existe um Deus que acessa esse espaço, cuida das nossas vidas, preserva-nos daquilo que vai nos gerar doença no futuro, aquilo que vai nos trazer prejuízos no futuro, e nos dá graça para conviver com os danos gerados por aqueles traumas. Pastor, e quem não consegue fazer isso? Pastor, o senhor conseguiu fazer isso a respeito deste trauma? O senhor conseguiu fazer a respeito de todos? Claro que não. Existem situações da minha infância que me marcam até hoje. Assim como os irmãos também carregam situações da infância, da adolescência, que até hoje marcam. Pavores, medos. Sim ou não, irmãos? Pastor, e qual é a decisão? A decisão do crente é: olha para o trágico, olha para o trauma e vicia a mente no trauma, ou entende a vida como uma vida perversa
entende o sofrimento como parte da vida e vive o hoje da melhor forma possível. E quando acordar amanhã, procura acertar novamente para a glória do nome de Jesus. Porque existe um processo de vício na mente, quando alguém vive apenas a partir do trágico, a partir da experiência difícil. Esse alguém entra no processo de dependência que talvez seja um dos mais terríveis processos de dependência da vida. Não está sendo fácil falar sobre felicidade, irmãos. Num mundo onde uma criança é violentada dos 6 aos 10 anos. Os irmãos, perdoem-me a sinceridade. Mas não dá para a gente falar sobre esse tema e achar que ele é uma coisa normal e comum. Pastor, o senhor hoje está meio azedo. Irmão, como é que você não fica? E o que gera mais doença no nosso coração é quando você vê alguns ditos cristãos. Ontem eu estava ministrando uma aula no Stadec sobre aconselhamento pastoral. E aí uma irmã diz: pastor, existe uma disputa tão grande no meio evangélico. Uns seguem uma ideologia, outros seguem outra ideologia. Uns dizem que a menina tem que abortar, outros dizem que a menina não tem que abortar. O que é que o senhor diz, pastor? Eu disse para aquela irmã: eu li essa semana na rede social de uma pessoa da comunidade, não da nossa comunidade, mas da nossa igreja. E a frase era assim, simples: prende o estuprador e cuida da criança. Não é simples, irmãos. Não é simples. E eu disse para aquela irmã: se fosse com a minha filha, não seria simples. É simples porque é com a filha de outra pessoa. Aí eu consigo dar a solução simples, porque não é com a minha Milena. Mas se fosse com a minha filha, não seria simples. Eu disse para aquela irmã: Agostinho, no ano 400, já nos ensinou. Agostinho disse: se não mexe comigo, eu sei a resposta. Mas se mexe comigo, eu não sei a resposta. E aí eu disse para a irmã: por que a gente precisa encontrar justiça? E por que a gente precisa encontrar lógica? Não existe lógica nem justiça, aconteça o que acontecer. Algo trágico aconteceu, e como igreja nós temos que chorar e rogar a presença de Deus sobre esta família, porque independente do que aconteça, não há mais vida naquele lugar, irmãos. Mas a gente vai entendendo que nós somos portadores das soluções, e que a gente vai defendendo as causas, e que a gente vai resolver problema dos outros é fácil demais. Eu quero ver quando esse problema bater a porta da nossa casa, que nós teremos que olhar para a dor nos olhos, nós teremos que encarar a morte de frente. Aí a nossa forma e a nossa perspectiva de ver o mundo muda. Pastor, a sua fala parece que o senhor apoia o aborto. Se você está ouvindo isso, você está colocando palavras na minha boca. Porque não apoio o aborto, assim como não apoio a violência. Mas eu não posso trazer uma resposta preto no branco para coisas que não são fáceis. Porque não há facilidade nisso, irmãos. Sinceramente, irmãos, os irmãos acham que alguém é capaz de trazer solução para isso, senão o Santo Espírito de Deus? Existem coisas, irmãos, que não têm solução. Existem coisas que não têm resposta pronta. No aconselhamento pastoral, no início do meu ministério, um irmão chegou para mim e disse: pastor, eu disse: o que foi? Eu preciso que o senhor me ajude, eu me converti agora. E o meu irmão é a pessoa mais querida da minha vida, nós temos um relacionamento lindo. Mas eu caí numa fraqueza, me envolvi com a esposa dele. E o filho mais novo do meu irmão é meu.
Ele agora tem uma filhinha, já com 13 anos de idade, mas o filho de 8 anos é meu. E eu agora sou crente, o Espírito Santo está me orientando a ajustar. Só que se eu disser para o meu irmão, ele me mata, pastor. É fácil, irmãos? É simples? Pois quando você não souber a resposta, não tente dar a resposta empática. Aí tem gente que diz assim, imagine se fosse com a sua filha. Irmão, você pode até imaginar, mas não será como. Por mais que você imagine, você sabe que não aconteceu. Aí a gente tem que evocar Ezequiel. Quando ele caminha no vale de ossos secos, Deus diz assim, poderão viver esses ossos, Ezequiel? Ezequiel olhou para Deus e disse, Senhor Deus, Tu o sabes. E eu olhei para aquele homem novo convertido e disse, filho, você agora crê num Deus vivo. E nós vamos juntos orar. Eu não sei a resposta e não sei a solução, mas aquele a quem estamos orando conhece todos os mistérios e toda a ciência, e Ele dará a resposta no tempo oportuno e trará paz ao teu coração. 5 meses depois o irmão dele se converteu. Ele contou para o irmão dele, os dois vieram na frente chorando, cheios da vida e da presença de Deus, e reconciliados, porque só o Espírito de Deus pode fazer isso. Nós não temos respostas prontas, mas Ele, o Senhor, sabe olhar para as mãos que apedrejam e dizer assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí você começa a ouvir barulho de pedra caindo no solo, porque é este barulho que agrada ao coração do eterno Deus. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Existem determinadas circunstâncias na vida que nós continuaremos sem respostas. Desceremos à sepultura sem saber a resposta. Porque crente não vive de resposta, crente vive de promessa. Jesus não prometeu que nós saberíamos todas as coisas e compreenderíamos tudo. Jesus prometeu que Ele estaria conosco quando tudo estiver nebuloso e quando você não compreender nada. Deus tem uma memória e Ele te presenteia com esta memória. Lembre-se da presença do Senhor. Lembre-se do dia que você foi batizado com o Espírito Santo. Lembre-se da chama acesa e o desejo de evangelizar. Lembre-se de quando você se sentava ao lado de alguém e ficava incomodado até conseguir falar a respeito de Jesus para esta pessoa. Lembre-se do perdão de Deus e da leveza da graça do Cristo. Acesse as memórias da presença de Deus, porque o Senhor nos guarda. E em memórias, memórias e memórias, nós vamos relembrando a bondade e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Imaginem os irmãos habitar num mundo que uma pessoa morre e você coloca assim, alguns sombrinhos, né? É sombrinha ou guarda-chuva, né? E continua vendendo e negociando. Não é fácil falar sobre felicidade num mundo deste. Mas se nós nos calarmos, as pedras vão clamar. A Escritura está se cumprindo. Jesus disse, achará porventura fé na terra? Existe um processo de esfriamento espiritual terrível. Há 3 dias atrás eu estava dormindo. E por volta das 2 da manhã eu fui perturbado com um sonho. E esse sonho, ele me marcou de tal forma que eu não consegui dormir mais. Corri para tomar um banho. E depois fiquei sentado. E aí a Cíntia despertou depois de uns 30 minutos. Isso que foi, eu disse, eu não consigo mais dormir. Nós estávamos numa vigília e muitos dos irmãos que estão aqui estavam também nessa vigília. E aí eu estava trazendo uma palavra nessa vigília. E aí a gente começou a cantar, e a gente começou a cantar muito alto. De repente alguém disse assim,
vamos parar a vigília, porque eu estou vendo um caixão na casa ao lado. Então está acontecendo um velório na casa ao lado, e a gente está aqui cantando na vigília, é um desrespeito, em honra e homenagem ao morto. Vamos adiar. E aí a gente decidiu parar, e eu desci, e quando eu desci, eu olhei para a casa, e era a casa, e nós não estávamos na igreja, nós estávamos em um recinto, era a casa de um membro desta comunidade. E aí eu saí caminhando para ir até aquela casa, e enquanto eu caminhava, um jovem da igreja passou de bicicleta, e aí na parte de trás da blusa do jovem estava escrito Frankfurt. E aí eu disse: Frankfurt, você está indo para essa cidade? Aquele jovem olhou para mim e disse assim: eu estou usando coisas que eu nem sei o que é. Juventude perdida, sem consciência de para onde está indo, carregando marcas que não são marcas do Evangelho e marcas que não são marcas do Cristo. E aí eu caminhei um pouco mais, de repente eu me encontrei com a mãe de um irmão muito querido da minha cidade, que faleceu no ano passado, e ela estava viva na calçada. E aí eu passei por ela e disse assim: serva de Deus, que alegria lhe ver. Aí ela olhou para mim e disse assim: eu cumpri a minha missão. Nunca passei um dia na igreja sem ter um cargo. Morri como vice-presidente de senhoras. Isso é o que importa para mim. Isso lá da minha cidade. As irmãs que é vice-presidente de senhora não foi daqui não, viu? Lá da minha cidade. E aí eu andei um pouco mais, ela ficou falando, aí eu disse: meu Deus, essa irmã morreu e ainda está lembrando dos cargos que exerceu. Eu só me lembrei daquela passagem bíblica, quando a Bíblia diz assim: Senhor, em teu nome nós tínhamos autoridade, em teu nome a gente proclamava e os demônios davam em retirada. Os camaradas estão na presença de Deus e ainda estão se gabando. Ainda há jactância diante da presença de Deus. Gente que não entendeu o Evangelho, passou a vida toda, morreu na igreja, mas não compreendeu o Evangelho. Porque o Evangelho não é um espaço de poder que eu ocupo e exerço poder sobre outras pessoas. O Evangelho é o espaço de reconhecimento da nossa malignidade e a presença do eterno Deus habitando na lama e transformando a nossa vida em vida dele. Isso é Evangelho. É um contraponto. Eu lembro que eu fiquei incomodado com aqueles dois encontros. O encontro de um jovem que tinha uma marca que não sabia para onde estava indo, e o encontro de uma senhora que transitou durante toda a vida na igreja, mas não entendeu absolutamente nada do que é o Evangelho. E eu continuei caminhando para chegar na casa, e quando eu cheguei na casa, era a casa de uma família dessa igreja, que obviamente eu jamais direi essa família, porque esta palavra não é para esta família, embora ela esteja aqui hoje à noite. Essa casa é para, essa mensagem é para a minha família, é para todas as nossas famílias. E quando eu cheguei lá, que ele me viu, ele saiu empurrando o caixão para a sala. E aí eu disse: por que você está empurrando o caixão? Por que a gente não faz um momento de despedida? Por que a gente não reúne umas pessoas? E aquele irmão disse: eu estou guardando a morte na minha casa há muito tempo, porque eu estou com vergonha. Naquela hora eu despertei, e o Espírito de Deus me fez orar pelas famílias desta casa, porque nós não podemos acolher a morte na nossa casa. São tantas as pessoas permanecendo nos seus lares, utilizando-se da desculpa de não vir porque estamos em tempos de pandemia, mas estão apenas acariciando a morte.
e mantendo-a no seu ambiente de vida, que é a casa. E quando a morte passa muito tempo no ambiente de vida, ela demove a vida da casa. Aí a morte começa a encontrar um espaço, ela sai da área e ela vai para o centro. E por que ela vai para o centro? Porque a gente não está vindo para a presença de Deus, porque a gente não está mais buscando a Deus como outrora, porque a morte foi entrando, foi se aproximando, foi encontrando o aconchego, e de repente a gente começou a escondê-la na nossa própria casa. E aí eu preciso, irmãos, dizer aos irmãos nesta noite: o nosso Deus precisa começar uma obra de restauração na individualidade do nosso coração, ou nós não teremos as nossas famílias afetadas. Ou nós permitiremos que o nosso Deus trabalhe na nossa individualidade, ou o nosso casamento será uma farsa. Ou nós assumiremos um compromisso de honrar a Deus a despeito de qualquer circunstância, ou os nossos filhos não terão um legado ou um exemplo a seguir. Porque não é a minha Cíntia que sustentará a minha vida com Deus. Não sou eu que estarei sustentando a vida da Cíntia com Deus. É cada um cuidando do seu próprio depósito, é cada um enchendo o seu próprio cântaro, é cada um reconhecendo a sua própria fragilidade. E quando todos se encontram vazios diante da presença de Deus, um rio corre e o estabelecimento do avivamento de Deus acontece na nossa casa. Mas para que isso aconteça, eu preciso destinar a morte a um lugar distante da minha casa. Porque a morte, irmãos, ela é paciente. Ela não tem o que fazer. Nunca esqueça disso. A morte tem paciência. Se for preciso passar 20 anos para destruir a minha e a sua fé, ela vai passar. Se ela encontrar espaço, ela remove de nós a força e o desejo de honrar e de servir a Deus. Por isso, hoje à noite, eu quero assumir um compromisso diante desta comunidade. De que na presença de Deus, nós teremos memórias que trarão vida e paz às nossas casas. Eu quero assumir o compromisso diante desta comunidade de que a minha mente e a minha memória será o primeiro espaço de visitação. Você assume o mesmo compromisso diante da igreja. E todos nós, aliançados neste propósito, vamos convidar o Espírito de Deus para ser habitante, presidente e residente da nossa casa. E o Espírito de Deus vai encontrar aconchego, graça, espaço, vai devolver a nós os dons que foram perdidos, vai trabalhar nos nossos corações. Quem já não falava mais em mistérios com Deus vai voltar a falar em línguas estranhas. Quem outrora profetizava em nome do Cristo e já não faz mais, voltará a declarar com autoridade a voz de Cristo sobre as vidas. Quem outrora pregava o Evangelho, mas já não tem mais esse desejo, tornar-se-á expositor com a autoridade da palavra de Deus. Por quê? Porque o Deus de memórias está neste lugar. Porque o Deus que restaura e que grava e que finca memórias de vida está neste lugar. A Ele seja tributada toda a honra e glória e todo louvor, não apenas hoje, mas em todo o tempo da nossa existência. 3 conselhos últimos eu desejo trazer-lhes nesta noite. Vamos preservar as memórias de vida. Vamos gastar tempo vivendo experiências simples. Os nossos filhos serão marcados pelas simples experiências. Eu li uma charge e eu trouxe na íntegra aqui para os irmãos.
É um soco no estômago. Mas aqui está refletindo a nossa realidade. Olha só. 2 meninas se encontraram na parada do ônibus antes de entrar na escola. Felizes por ter encontrado uma outra, então elas começaram a dizer: pega a sua agenda que eu vou pegar a minha. Uma diz então para a outra: tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu antecipo o balé em 1 hora, marco outra hora para a ginástica e cancelo a aula de piano. Você transfere a aula de violino para a quinta-feira e mata a partida de futebol. Com isso, nós vamos ter de 3h15 até as 3h45 na quarta-feira, dia 16, para brincar. E aí a gente vai fazendo esses malabarismos e a gente vai encontrando espaço para ser criança, para ser gente. É esse o mundo que nós estamos gerando para os nossos filhos. Um mundo onde as crianças não têm mais tempo para brincar, porque precisam produzir. Um mundo onde as crianças não têm mais tempo para criar memórias afetivas, porque elas não têm espaço à mesa. Porque o pai está correndo demais, a mãe está correndo demais. E aí os nossos filhos têm uma agenda tão lotada quanto a nossa. Dá dó olhar para a agenda do filho. Chega o fim da tarde, o filho está exausto. Mas ele não conseguiu ser criança em momento algum do dia. Porque ele estava brincando de ser competente. Ele estava se preparando para ser extraordinário. Ele estava preparando para ser superior. Ô irmãos, a coisa mais linda que nós daremos aos nossos filhos é o espaço do nosso tempo. O maior presente que nós daremos às nossas crianças é tempo. Os nossos filhos não esperam de nós brinquedos caros. Os nossos filhos esperam de nós presença. E esse é um primeiro conselho que eu gostaria de trazer aos irmãos. Porque as memórias não são apenas sobre o nosso passado, as memórias elas determinam o nosso futuro. Disse um autor e disse com propriedade. E nós precisamos ter em mente que as nossas memórias, elas olham para o passado, mas elas têm fator definidor naquilo que seremos no futuro. E aí eu quero concluir a minha fala trazendo essas 3 breves orientações. Desocupe a mente. Pastor, a sua orientação está sendo contrária. Porque a gente ouviu todo mundo dizendo, ocupe a mente, porque mente desocupada é o quê? Oficina do diabo, né? A gente já escutou tanto isso. Aí o pastor vem e diz assim, desocupe a mente. Irmãos, ninguém teve a mente mais desocupada e mais despreocupada do que a mente de Cristo. E ninguém carregou mais responsabilidade na mente do que a pessoa de Cristo. Jesus nunca foi pastor, mas ele sabia os detalhes e as nuances de como pastorear uma ovelha e falava sobre isso. Jesus nunca foi agricultor, mas ele falava dos detalhes da semente. Ele nunca foi sagrado e consagrado e separado sacerdote em Israel, mas aos 12 anos ele dava aula de Bíblia para os mestres da lei. Jesus nunca foi pai, mas ele sabia como o pai se sentia. Jesus nunca foi pródigo, mas ele sabia olhar para a vida na perspectiva do pródigo. Jesus nunca foi o filho mais velho, mas ele sabia como se sentia o filho mais velho. Jesus estava com a mente ocupada com aquilo que lhe dava esperança.
Desocupe a mente de tudo aquilo que traz dor, sofrimento, angústia e morte. E ocupe a mente com aquilo que te traz esperança nesta noite. Que nós possamos olhar para a Escritura Sagrada e ocupar a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma com a Escritura Sagrada. Que nós possamos, olhando para a Escritura Sagrada, nos deter diante da Escritura Sagrada e compreender esta linda verdade. Desocupar a mente com aquilo que traz prejuízos e ocupar a mente com aquilo que nos traz edificação. Sem dúvida, este é o conselho para hoje, este é o conselho para agora. Ninguém jamais teve a mente tão despreocupada como Cristo, e ninguém jamais teve que carregar tanta responsabilidade como Cristo. Segundo lugar, desista do controle. O problema que a gente sofre muito é que a gente quer controlar muito. A gente acha que está nas nossas mãos controlar todas as coisas da vida. E não está. E aí um conselho simples é isso. Nós não temos capacidade de sequer controlar o que está acontecendo na nossa interioridade. Eu perdi um evento que aconteceu comigo no passado porque era trágico. Eu não tive controle nem sobre um evento que aconteceu comigo. Como eu terei capacidade de controlar todas as coisas externas? Eu não posso. Reconhecer que eu não posso controlar tudo é ter a consciência de que existe um que pode. Então nos prostremos perante o nosso Deus e confiemos a Ele todas as nossas dores e todos os nossos medos, porque é o Senhor quem tem cuidado de nós. E em terceiro e último lugar, desista de sorrir sempre. Pastor, que conselho estranho. Irmãos, alguém já viu aqui uma foto dos nossos avós? É muita simpatia, né? Não é uma simpatia linda, né? Os nossos avós nas fotos antigas. Parece assim que eles acabaram de passar por um processo de grande luto. É aquele rosto fechado. Sim ou não? Agora pega uma foto do seu filho, da sua filha, e faz uma comparação. Os avós com a cara fechada e os filhos sempre sorridentes. Quem é mais sincero no processo? Quem sorri para a foto ficar bonita? Quem tem a vida bonita e nem sorri sempre? Nós precisamos pensar sobre isso. Porque às vezes nós pensamos que a solução está na capacidade de sorrir. Não, irmãos. Nós precisamos ter a capacidade de prantear. Eu coloquei aqui, o problema do pranto é quando ele não é genuíno. Deus transformará o nosso pranto em dança, quando Ele pesar as nossas lágrimas e perceber que as nossas lágrimas são reais. Deus deseja transformar pranto em alegria, pranto em dança, pranto em celebração, mas para isso é preciso que o nosso pranto seja genuíno, real, verdadeiro. Nos últimos 5 minutos, eu vou fazer uma oração pedindo 3 coisas ao Senhor. Eu vou pedir a Deus um vento, um mapa e um cesto. Eu vou pedir a Deus um vento capaz de levar embora as memórias de morte que estão gerando paralisia na sua vida. Eu vou orar a Deus pedindo a Deus um mapa capaz de nos conduzir a memórias que possui um potencial de sementes repletas de esperança. E eu vou orar a Deus pedindo um cesto para encher esse cesto de esperança e distribuir de forma gratuita com todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho quando a gente sair desta porta. Deus nos dá vento, sopra sobre nós o Teu Espírito nesta noite. Que esse vento possa remover de nós toda memória de tristeza, de dor, de angústia, de morte. Que esse vento possa remover a morte das nossas casas, dos nossos lares. Que este vento possa soprar a direção da Tua vontade e guiar a nossa embarcação ao Teu querer nessa noite. Sopra o Espírito sobre nós.
Sopra o teu vento veemente, impetuoso sobre nós nessa noite. Peço-te um mapa, Senhor, capaz de desvendar os caminhos e localizar as sementes de esperança arquivadas na nossa memória. Porque todos nós temos a tua visitação no passado, e nós queremos, ó Deus, relembrar, rememorar os dias que caminhamos contigo, Senhor. Peço a Ti um cesto para enchermos de esperança nessa noite, e saindo deste lugar, que nós possamos tornar este mundo mais leve, mais agradável, porque nós estaremos prontos para distribuir a esperança que recebemos de Ti neste lugar. Ajude-nos como igreja nesta noite. Nós pertencemos ao Teu reino, nós fomos comprados por preço elevado, reconhecemos o Teu sacrifício nessa noite e desejamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Faças isso conosco, Pai, porque nós não conseguiremos fazer por si só, mas Tua mão estendida sobre nós nos dará vida e capacidade de preservar memórias agradáveis. Ao Teu nome seja toda a honra nesta noite, ao Teu nome seja toda a celebração neste lugar.